Olá, olá, jovens do meu Brasil, quanto tempo! Já fazia um tempo que a gente não tinha um conteúdo ao vivo, uma live para a gente conversar sobre temas que interessam, que importam para a tua faculdade de Direito, para que tu consiga crescer na faculdade. Hoje, em especial, a gente vai ter um tema bem pontual e bem importante, que é explicar um pouco sobre o porquê, né? Para quem, né? Quem que tem que saber, mas tudo que envolve aquela ideia de que tu tem que impulsionar a tua carreira no direito durante a tua faculdade. Hoje eu quero conversar um pouco sobre isso. Por quê? Porque eu percebo pelas conversas que eu tenho diariamente com os alunos, né, que falam comigo em todas as minhas redes, que muitos ainda não estão conscientes da importância da gente começar a construir a nossa carreira, da gente começar a fazer algo que vai nos render frutos no futuro, no nosso futuro profissional. E assim, é claro que quem me segue, quem está aqui em alguma das redes, quem conversa comigo, quem vê meus vídeos, de vez em quando é bem verdade que eu sou um pouco sincera demais, mas eu tenho que ser para que tu já fique preparado. Mas quem está por aqui até já tem uma ideia, né? Eu falo tanto sobre essa importância que talvez tu já tenha entendido. Mas sabe, talvez a gente esteja numa bolha, porque o que eu mais também percebo é que fora daqui do meu mundinho, dos meus alunos, das pessoas que querem crescer, existe uma grande maioria, uma grande massa de estudantes que simplesmente não acordaram. Então eu vejo isso todos os dias nas comunidades do Facebook, em rede social de estudante, de direito, contando uma coisa, contando outra. Então é bem impressionante perceber como os alunos não acordaram, como a gente ainda não acordou. E aí, gente, sabe o que acontece? Eu tenho que te contar como que eu acordei. Porque assim, talvez tu já saiba, né, que o nosso mercado ele é muito concorrido. Tu já sabe que o nosso mercado ele demanda que a gente tenha algo para oferecer. Não é só se formar em direito, talvez há muito tempo atrás isso fosse suficiente. Ter um diploma de bacharel em direito era o que as pessoas precisavam para encontrar o seu lugar no direito, para poder crescer, para poder evoluir. Hoje em dia isso não é mais suficiente. E aí, se tu parar para pensar que a gente tem muitas faculdades de direito, que a gente tem milhões de pessoas formadas em direito, que infelizmente, inclusive, 2/3 mais ou menos não está bem encaminhado no mercado de trabalho, isso já é um sinal vermelho, né? Um sinal de alerta para que a gente comece a pensar, bom, eu não quero ser mais um, eu quero fazer alguma diferença, eu quero ter uma diferenciação, o que eu vou fazer. E isso, gente, é, digamos assim, o primeiro estalo, aquele primeiro impacto, que provavelmente tu já entre na faculdade sabendo mais ou menos. Por quê? Porque tem aquele povo do pessimismo que fala mal da faculdade de direito, que fala mal da profissão do jurista, mas com o passar do tempo a gente vai percebendo coisas na faculdade que a gente não conseguia perceber antes da gente entrar na faculdade, né? Então eu entrei na faculdade sabendo que eu precisaria fazer alguma coisa a mais. Eu já sabia disso. Porque na minha época, gente, lá em 2006, quando eu fiz o vestibular, que era tipo um vestibular que eu fiz, entrei em 2007, isso já era propagada. Então, eu acredito que os alunos que entram na faculdade já estão sabendo, já deve estar sabendo aí que tu precisa fazer mais, que tu precisa melhorar, já sabe? Já parou para pensar nisso? Porque tudo bem, provavelmente tu já teve esse estalo. Só que a gente vai ter que escolher, e isso é muito importante, tu vai ter que escolher entre aceitar aquelas vozes negativas que ficam falando que não tem lugar, que não tem isso, que não tem aquilo, e meio que se deprimir e aí virar aquela pessoa que só fica se lamuriando, reclamando, chorando, se arrependendo, ou tu vai escolher ir para outro lado, que é o quê? Construir o teu caminho, construir aí a tua carreira, fazer com que tu seja um jurista diferenciado. E aí, professora, como é que foi para ti? Tu já entrou na faculdade maravilhosa, sabendo o que ia fazer? Não, né, meus jovens? Na verdade, eu entrei sabendo, acreditando que eu teria um futuro, uma carreira brilhante. Eu queria, né? Eu sonhava. Eu vou ser muito feliz, eu vou ganhar dinheiro, eu vou ter uma profissão digna, uma vida digna, eu vou isso, eu vou aquilo. E aí, gente, a gente entra com essa expectativa na faculdade, mas o que eu percebo? Que muitas pessoas vão se deixando morrer, sabe? Se deixando esmorecer, se deixando abalar. Porque é óbvio que vai ter dificuldade.
Então, as minhas dificuldades, e gente, assim, ó, eu fico pensando e de vez em quando me vem lembranças de coisas que eu passei que eu não me lembrava mais, acho que eu tô desbloqueando aí alguns traumas. Mas assim, na minha faculdade, eu me lembro de ter muita dificuldade de saber o que eu podia fazer. Assim, eu me lembro que eu buscava muito, então eu queria melhorar, eu queria ser melhor, eu queria crescer, mas tudo parecia meio grego. Nos primeiros semestres, em especial, foi um choque, porque era tudo diferente, era leituras diferentes, era um estilo de estudo diferente, era um estilo de ensino diferente. Eu saí da minha faculdade, aliás, eu saí do meu colégio, fui direto para a faculdade, e aí então foi todo um impacto, e eu me sentia muito deslocada. Eu me sentia deslocada pelos meus colegas que eram diferentes, pela ideia de que parecia que eu estava ali engatinhando ainda, sabe? Pela questão de que eu tinha que estudar um monte de coisa que eu não entendia o ordenamento. E eu vou te dizer, eu demorei para entender muito a estrutura do nosso ordenamento jurídico. E aí, gente, assim, não é querer colocar a culpa nos outros, porque não é assim que funciona. Mas os professores, eles não têm muitas vezes aquele tato de perceber que quem está entrando na faculdade, quem está no início, até no meio, a gente tem muita dificuldade, é um mundo totalmente novo. E o que aconteceu? Eu comecei a achar que era o problema. Eu não, nossa, eu tenho muito para estudar. Eu até consigo estudar, até consigo ler, mas parece que o negócio foge da minha cabeça depois, eu não consigo me lembrar. Eu quero muitas coisas, eu quero crescer, mas eu não sei para que lado ir. Eu não sei que oportunidades eu tenho na minha faculdade. Então, assim, tudo que eu conto hoje para vocês é porque eu, na maioria das vezes, não sabia. Eu tive que ir desbravando, e não é só eu, meus colegas também. A gente não tinha um direcionamento do que fazer. Só falavam assim: olha, vocês têm que fazer alguma coisa. Ó, gente, o mercado está concorrido. Corram. Ó, gente, estudem, porque vai ser difícil depois. Então, os professores, eu até acho que eles faziam um terrorismo com a gente muitas vezes, sabe? E eu também faço de vez em quando, confesso, mas por quê? Porque a minha ideia é que tu acorde se tu ainda não acordou. Mas eu não sou do tipo que quero que tu desista. Eu não acho que a gente não tem mais lugar, eu não acho que o mercado está saturado, eu não acho nada disso. O que eu acho? Que a gente demora muito para acordar e para entender os caminhos que a gente pode fazer, que a gente pode construir. Tá, prof, então tá me dizendo que durante a tua faculdade tu tava lá e se sentia perdida assim, e tu não sabia muito bem o que fazer, sim, e tu tentava fazer, mas não sabia, não conseguia, sim. Gente, até mais ou menos, até mais da metade da minha faculdade, eu ia na aula, tirava nota boa, mas eu sentia que eu não aprendia o suficiente, eu sentia que estava faltando alguma coisa. Eu sabia que existiam algumas coisas que eu podia fazer, mas eu sabia muito por cima. Eu sabia que as pessoas faziam estágio, mas ninguém nunca tinha me explicado que o estágio, o que ele tinha de bom, o que ele podia me trazer, como é que eu podia conseguir um estágio, sabe? Tinha coisas que ninguém falava. E aí, o que eu vivia de migalhas, vou ser sincera. Eu vivia das migalhas de alguns professores que se importavam em falar um pouquinho mais sobre os assuntos. Então, um professor falava de uma coisinha lá, dava uma dica, e eu tinha que pesquisar, procurar, tentar encontrar. Muitas vezes eu não entendia nem o que ele estava falando direito, sabe? Muitas vezes, além de não saber, eu me sentia retraída porque parecia que eu não sabia das coisas o suficiente nem para perguntar. É tipo assim, eu não sei nem direito formular uma pergunta, então era melhor ficar quieta, sabe? Era isso que eu sentia naquela época. E aí, com o tempo, isso foi, digamos assim, melhorando, mas não foi uma melhora assim rápida. A minha faculdade foi uma faculdade que eu passei mais ou menos uns 3 anos me debruçando, aliás, me debatendo para tentar encontrar o que fazer, o que eu podia fazer, o que podia me ajudar, como é que eu podia fazer isso, até que lá no meu sétimo, oitavo semestre, depois de ter feito um intercâmbio, que foi um negócio também que meio que caiu no meu colo, isso eu acho que foi muita sorte. Teve um intercâmbio na minha faculdade, eu me inscrevi no último minuto, consegui ser aprovada, eu fui fazer. Quando eu voltei com uma cabeça diferente. Mas foi lá pelo sétimo, oitavo semestre, quando eu, assim, tipo, acordei de verdade para a vida. E tem muitas coisas que eu só acordei depois de muito velha, tá? Depois, assim, já tá formada, depois de já ter feito mestrado. E muito do que eu te falo aqui são coisas que eu espero que tu consiga assimilar para não ter que passar por todo esse caminho doloroso que eu passei. Eu, por muito tempo, achava que eu não ia encontrar meu lugar no direito. Eu achava que eu devia desistir, que eu devia pensar em outro curso. Eu achava que, sabe, eu me sentia
muito desolada. Na minha faculdade, eu não sabia para que lado ir, principalmente nesses 3 primeiros anos. Eu me sentia incapaz, eu achava que eu não dava conta. E, gente, eu tirava nota boa. Não é, se tu olhar o meu histórico, eu não era uma aluna desleixada. Não, eu me esforçava, só que eu simplesmente não sabia para onde ir. Eu não tinha clareza, sabe? Eu queria, mas eu ficava no querer. Eu quero ser melhor, eu quero ser melhor. Perfeito, gente. O primeiro passo para a gente começar a evoluir, e eu quero te explicar o que, que é essa evolução, esse impulso na tua carreira, é tu decidir que tu quer isso. Tá, prof, mas volta um pouquinho. Tu encontrou na tua faculdade essa ideia de que tu precisava fazer alguma coisa, sim. Eu percebi bem cedo que se eu não fizesse alguma coisa, ia ser muito difícil para mim. E é o que eu te falo até hoje. Se tu não te construir durante a tua faculdade, tu vai ter muito problema depois, porque até dá pra gente reverter a situação, mas depois de formado, tu não tem nada para apresentar, é bem mais pesado. Um estudante que não sabe, a gente ainda entende. Agora, uma pessoa formada em direito, que não sabe o que fazer, não sabe o que sabe fazer, não sabe para que lado quer ir, é bem mais complicado. Então, meus caros, beleza, eu percebi isso e eu queria mudar, mas eu tive que meio que sozinha ir trilhando e descobrindo e explorando coisas para ver o que, que seria de melhor, para ver qual seria a melhor opção que eu teria. E foi assim que eu fui construindo. Hoje, gente, o que eu te falo aqui é fruto de muito erro e acerto. Mas assim, muito. De tentar projeto que não deu certo, de tentar estágio que foi fracasso, sabe? De tentar, inclusive, fazer algumas coisas por conta, só que eu não tinha nenhuma orientação para poder seguir e não consegui, morrer na casca, como a gente fala. Durante a minha faculdade, eu tentei entrar em contato com vários professores. Eu queria alguém que pudesse me ajudar, alguém mais experiente, sabe? Tipo assim, tinha uma professora que eu me lembro que eu achava ela incrível. Ela era novinha, ela era substituta, então eu sentia que eu conseguia falar mais com ela do que eu conseguiria falar com os professores mais antigos, que eram assim, mais formais. E eu lembro que nossa, eu tentava sempre conversar com essa professora, mas ela nunca tinha tempo. Ela falava que ia me ajudar, mas ela não dava retorno. Ela falava que ia me encontrar, eu nunca me esqueço. Foi uma coisa que eu fiquei, até hoje, assim, foi meio, não foi um trauma, mas foi triste. Eu marquei com a professora da gente se encontrar num café porque eu queria conversar com ela, pedir uns direcionamentos, sabe? Que minha ideia era essa, era aprender com quem já tinha passado. E essa prof simplesmente não foi. Eu fiquei sentada, plantada, esperando, né? Ela lá, que a gente tinha marcado uma reunião para se encontrar na faculdade para conversar. E lá no café da faculdade me falaram que ela tinha ido viajar, alguma coisa assim, e ela simplesmente não foi. E aí ela esqueceu de mim, né, com certeza. E por e-mail ela me mentiu que ela estava doente. Assim, chato, ruim, e ali eu percebi que eu não ia ter nos meus professores o apoio que eu precisava para poder crescer, para poder evoluir, para poder dar um start, sabe? E aí, enfim, né, gente, eu acho bem triste isso, assim, não ter com quem conversar, não ter alguém para perguntar, não ter alguém que esteja disposto. E eu espero muito que tu encontre um professor que queira te ajudar, porque faz toda a diferença. Eu tô aqui também para te ajudar, mas faz toda a diferença, embora seja difícil conseguir. Mas aí, gente, assim, bom, eu tô sozinha agora, né? O que que eu vou fazer da minha vida? E aí eu segui tentando. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu busquei fazer tudo que eu podia fazer na minha faculdade para encontrar o melhor caminho. Chegou um momento que eu encontrei, eu comecei a fazer coisas que me colocaram em movimento. Então eu consegui sair daquele estado que eu estava de estagnação. Comecei a me movimentar, comecei a, digamos assim, crescer, sabe? E a partir daí eu não parei mais. Então, vamos voltar, professor, que tu está contando eternamente sobre o que que tu viveu e eu quero saber o que que eu posso fazer para me ajudar. Já vou falar, jovem. Tenha um pouco de paciência. Mas a ideia, gente, é que é o seguinte: enquanto eu estava lá estagnada, parada, sem fazer nada, a tendência é a gente ficar parado. Tá? Então, assim, olha que eu tava pensando nisso, né? Porque eu sou uma pessoa que pensa muito. Já viu falar da primeira lei de Newton? A primeira lei de Newton, ela diz o seguinte, o princípio da inércia. Tá, ela não diz exatamente isso, mas eu vou te explicar nas minhas palavras. Deve ter estudado isso no colégio lá. Quando o objeto ele está parado, ele tende a ficar parado.
A inércia tende a prevalecer. O objeto que está parado tende a ficar parado. Já o objeto que está em movimento, ele tende a seguir em movimento. Se tu quer as explicações físicas, não vai ser comigo que tu vai conseguir. Mas a gente sabe que é assim. Quando a coisa está parada, a tendência dela é seguir parada. É por isso que quando a gente está andando de carro, por exemplo, e dá uma freada muito brusca, a tendência do nosso corpo é seguir andando, né? O carro para, a gente dá aquele tranco, porque o corpo queria seguir andando. E aí? E aí, gente, que se eu seguisse parada, eu ia estar parada até hoje. Porque a tendência do corpo, a tendência de qualquer coisa é seguir parado. Agora, depois que tu consegue sair desse estado, estou parado, não sei o que fazer, depois que tu começa a andar, tu pode até andar devagar, mas a tendência é que tu continue andando, que tu continue em movimento. Então, quando tu para pensar nisso e tu aplica para tua vida, vamos dar o meu exemplo, né? Eu estava ali até o meu 3º ano de faculdade, perdida, parada, sem saber o que fazer. E aí eu comecei a dar um start. Comecei a ter experiências que tive de intercâmbio, de pesquisa, de estágio, de projeto de extensão, monitoria, projetos fora da faculdade também, além do direito, né? Buscava fazer curso e tudo mais. Quando eu comecei a me movimentar e ter um mínimo de direção, porque daí parece que as coisas começam a clarear na nossa mente, eu nunca mais parei. Então, o que eu estou dizendo aqui? Tu tem que impulsionar a tua carreira no direito durante a tua faculdade, porque se tu começa a te mexer na tua faculdade, tu tem a tendência de seguir em movimento depois também. Tá entendendo? Sair da inércia, sair daquele momento de estagnação, aquele momento ruim que tu tá perdido, óbvio que dá trabalho, porque tu vai ter que dar um primeiro passo. Tu vai ter que fazer uma força no início. Mas impulsionar a tua carreira é algo que vai fazer com que tu continue caminhando, porque se tu não fizer nada, a tendência é que tu permaneça parado. Prof, mas volta lá. Impulsionar. O que é impulsionar? Gente, impulsionar, eu pesquisei na internet, tá? No dicionário do Google, até anotei aqui, e a véia esqueceu de colocar o óculos para ler. Mas olha só, impulsionar é empurrar, impelir, impulsar. Incentivar, estimular, motivar e instigar. É isso. É tu dar um empurrão. É tu fazer aquele primeiro movimento para sair da inércia. É tu empurrar, é tu começar o movimento. Então, gente, impulsionar, e pelo dicionário a gente vê, é tu sair desse estado de um ser parado, um objeto parado, e se tornar um objeto que está em movimento. Entende isso? Por que impulsionar? Por que empurrar a minha carreira, professora? Tem como eu empurrar, impulsionar, incentivar, motivar, construir a minha carreira durante a faculdade? A carreira não começa quando eu me formo? Esse, gente, é um ponto que os estudantes não param para pensar. Meu querido, a tua carreira no direito, ela começa no primeiro dia de aula. No primeiro dia de aula, que tu vai ter tua primeira aula com teu primeiro professor, a depender da forma como tu tiver esse primeiro dia de aula, tu pode, de repente, já conquistar ali o teu professor, tu pode causar uma boa impressão e mais para frente, ou talvez logo, conseguir uma pessoa para te indicar para alguma coisa. Parou para pensar que a tua carreira começa no primeiro dia de aula, porque numa dessas, o teu professor está precisando de um aluno para uma bolsa de pesquisa, para uma bolsa de estágio? Já parou para pensar que os teus colegas, a depender da forma como tu tiver um relacionamento com eles, também podem ser pessoas que vão fazer diferença na tua carreira? Já parou para pensar que a tua carreira começa na faculdade? Talvez tu não tenha percebido isso ainda. Mas a carreira de um estudante de direito começa na faculdade, porque é ali que tu vai construir as tuas bases de conhecimento técnico, que é importante. Quem não sabe direito não tem como atuar no direito. De conhecimentos além do técnico, então de habilidades. Se um aluno não aprende a falar bem durante a faculdade, se ele não aprende a se expor, a se expressar, se ele não aprende a argumentar na faculdade, ele vai aprender quando? Quando ele tiver que defender um cliente lá na frente do juiz? É ali que tu vai começar a pensar nisso? Não, né? Você tem que desenvolver isso durante a tua faculdade.
Então, a tua carreira, ela começa no primeiro dia de aula. Ai, prof, mas eu tô em tal semestre e ainda não pensava assim. Legal, nunca é tarde. Mas cai na real. Tu tem que construir as tuas habilidades, o teu conhecimento, a tua carreira, os teus contatos já na faculdade. Porque se tu deixar para depois, como é que vai ser? Então, é impulsionar a tua carreira no direito durante a faculdade. Ah, prof, mas e se eu quero concurso público? Eu posso adiantar? Tu pode adiantar muita coisa. Não importa o que tu quer fazer da tua vida. Eu quero concurso, eu quero ser advogado, eu quero ser professora, eu quero outra coisa. Se tu quer ter carreira no direito, tu precisa construir isso durante a tua faculdade. É durante a faculdade que a gente faz isso. Então, quando eu falo em impulsionar a tua carreira durante a faculdade, é dar aquele primeiro empurrão para que o teu corpo siga se movendo, para que tu siga evoluindo, para que tu siga crescendo. Depois que tu aprende isso, depois que tu percebe, depois que tu dá o primeiro passo, a tendência é que tu siga evoluindo na velocidade que tu puder. Então, assim, qual o primeiro ponto, prof? Então, o primeiro ponto é tu decidir. Não é nem dar o primeiro passo. É tu decidir. Olha, eu quero ser um estudante diferenciado. Eu quero encontrar o meu lugar no direito. Eu não quero ficar desempregado por falta de opção. Eu quero poder trabalhar com o que eu estudei. Não quero fazer parte das estatísticas dos milhões de estudantes de direito que não encontram o seu lugar. Bom, tu decidiu, tá decidido, professora. Segundo passo, tu vai ter que ir atrás de conhecer essas oportunidades, tu tem que ter clareza. O que eu posso fazer durante a minha faculdade? Eu posso fazer um curso assim, de língua, um curso de oratória, um curso de habilidades que podem me ajudar, um curso de escrita. Eu posso fazer o intercâmbio, eu posso fazer o estágio, eu posso fazer projeto de pesquisa, eu posso fazer projeto de extensão, eu posso fazer monitoria, eu posso isso, eu posso aquilo. Você tem que conhecer. Antes de mais nada, tu tem que saber quais são os teus caminhos. Tem que ter clareza. Mas, prof, como é que eu encontro clareza? Bom, tu vai ter que pesquisar, tu vai ter que buscar, tu vai ter que fazer isso acontecer. Eu tive que fazer totalmente sozinha, tá? Na minha época não tinha a Prof. Fran. Hoje, eu já te trago aqui diversas oportunidades. Eu não tem como eu exaurir, porque tem muita coisa que tu pode fazer e que tu vai ter que ficar atento para ver se vale para ti ou não. Mas olha, segundo passo, se tu decidiu que tu quer ser diferente, se tu decidiu que tu quer impulsionar a tua carreira, é tu saber o que tu pode fazer. Sabendo, tu vai planejar. Olha, eu sei que eu tenho tal possibilidade. Tu tem que saber o que tu tem na tua manga. Tu tem que saber o que tu tem de possibilidade. Ok? É assim que funciona. Tu tem que decidir, tu tem que descobrir e aí tu vai planejar. Decidiu, descobriu, planejou, é hora de aprofundar. Eu decidi que eu quero fazer pesquisa. Tá na hora então de tu focar a tua energia em aprender a fazer aquilo. Mas, prof, eu tenho pouco tempo, eu tenho muito trabalho, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Paciência, todo mundo tem, cada um vai ter nas suas condições que buscar a sua construção. O que é impulsionar a tua carreira do direito durante a faculdade? É dar o primeiro passo para que tu siga em movimento. Então, se tu ficar parado, não se mover, não der um voto de confiança em ti mesmo, não começar a fazer alguma coisa, tu nunca vai sair desse lugar que tu tá. Ah, prof, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. Bom, o que tu planejou, o que tu organizou, o que tu esperava com aquilo, o que tu realmente fez, tu vai ter que seguir e tu vai ter que construir isso daí, certo? Tá, prof, mas é o seguinte, eu tô no início da faculdade, eu não tenho muito tempo, a minha cidade é muito pequena e eu não tenho muitas oportunidades. Então, assim, tu vai ter que entender que tudo isso pode ser superado. Existem oportunidades online, existem coisas que tu pode fazer de dentro de casa, sem sair do teu quarto. Existem experiências que tu pode ter, mesmo que tu não tenha muito dinheiro. Experiências que vão agregar no teu currículo. Então, assim, gente, decidiu, descobriu, planejou, vamos executar. Então, quando a gente fala que impulsionar a carreira no direito é algo que todo estudante de direito tem que fazer, é literalmente todo estudante.
qualquer semestre, de qualquer lugar, de qualquer faculdade, em qualquer carreira que tu queira, que tu pense, que tu deseje seguir depois. Quem quer ser advogado tem que impulsionar a carreira? Tem. Como é que tu vai chegar lá e vai ser advogado se tu não tiver dado o start, se tu não tiver te desenvolvido? E quem quer concurso público? Também. Concurso público é algo muito difícil, tá? As pessoas estudam anos. Por que não começar a te organizar para isso na faculdade? E quem quer ser professor? Também. No meu caso, gente, o que aconteceu? Eu comecei a pesquisar, como eu falei, eu fiz 1000 coisas. Mas durante a minha faculdade, nos últimos 2 anos, eu me preparei, eu organizei meu currículo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu me construí e isso me permitiu entrar no mestrado logo depois da minha formatura. Ah, prof, mas eu não quero mestrado. Tu não tem que querer. Tu não precisa querer um mestrado, tu pode querer qualquer outra coisa. Se tu te preparar na faculdade, a chance de tu estar mais perto disso é muito grande. Tu estará mais perto de alcançar aquele teu objetivo, aquele teu sonho. Entende? Então, olha, eu estava pensando esses dias, tem pessoas que elas são modelos pra gente, né? E tu vai olhar para aquela pessoa, pode modelar o que aquela pessoa fez. Porque ela chegou onde tu queria ou porque ela tem uma vida que tu queria. O que que tu deseja para tua vida? É ter independência financeira, é ter liberdade, é ganhar um dinheiro ou é ser realizado? Quais são os teus sonhos? O que que te faz andar? Porque tudo isso, esse primeiro passo, esse primeiro empurrão, esse primeiro crescer, né? Eu quero fazer, eu quero acontecer. Tudo isso tem que vir de ti. E aí, gente, o que eu tô te falando é que tu vai tirar essas forças dos teus sonhos, tu vai tirar essas forças dos teus desejos, daquilo que tu quer pra tua vida, daquilo que tu imagina pra tua vida. Entende? Então, olha, prof, o que que é impulsionar a carreira? É dar o start. É começar a movimentar, é sair da inércia. É começar a te construir como jurista para que no futuro tu tenha mais possibilidades, porque tu encontre teu lugar no mercado. Quem não tem medo de não encontrar, né? Acho que todo mundo tem. O mercado está saturado para aqueles que não se preparam. Prof, e para que serve? Justamente. Resposta da nossa pergunta de hoje. Quando tu te constrói antes, tu colhe frutos antes. Se tu vai começar a pensar no teu futuro, na tua carreira jurídica depois de formado, não quer dizer que tu não vai conseguir. Só que tu deixou 5 anos passarem sem ter feito nada. Por que perder tempo? Por que não construir a nossa carreira durante a faculdade? Tu não quer chegar mais perto dos teus objetivos? Tu não quer encurtar esse caminho? A faculdade não é o melhor momento, porque não é o momento que tu tá construindo aquilo ali. A faculdade é o momento que a gente está se formando. Então, no momento que tu percebe isso, não, assim, eu não consigo ver uma possibilidade de que não impulsionar minha carreira durante a faculdade. Tá entendendo? Quando tu para pensar que tu precisa estar melhor jurista que tu puder na formatura para poder encontrar o teu lugar, para poder encontrar um trabalho, para poder construir lá o teu sonho, aquilo que tu quer. Gente, tem alguma forma da gente chegar preparado no fim da faculdade se a gente não se preparar durante a faculdade? Então, esse é o ponto. Muitos alunos ainda estão dormindo. Ainda não perceberam que eles têm que sair desse marasmo, que eles têm que dar aquele primeiro passo, que eles têm que superar a inércia. Tu tem que superar a inércia, tu tem que começar a se movimentar, mesmo que em uma velocidade pequena. Se tu não começar a te mexer, vai ter problema depois. Certo? Prof, mas então qual é o resumo? O resumo é: qual é o teu sonho com o direito? O que tu deseja? O que, quando tu entrou na faculdade, tu pensou que queria alcançar? Era um trabalho especial, uma carreira especial, era ter uma vida digna, era ter uma vida livre, era ter uma vida com dinheiro, era poder ajudar tua família, era poder, sei lá, construir uma família, não sei. Quando a gente entra no direito, a gente entra com sonhos, com pensamentos, o que a gente quer com ele, o que a gente quer que ele seja a ferramenta, o veículo que vai nos fazer chegar lá. E é perfeito, a gente tem que ter isso na cabeça. O que que tu quer com o direito? O que que o direito vai te ajudar a alcançar? Só que tendo essa consciência, tu tem que saber que tu vai ter que construir. Tu tem que saber que tu vai ter que impulsionar a tua carreira, te construir como jurista para se aproximar desses sonhos, destes objetivos.
ok? Então, quando a gente fala de impulsionar a tua carreira, é tu te construir, é tu começar a te mexer, é tu começar a caminhada para ficar mais perto daquilo que tu deseja. É construir a ponte para chegar lá onde tu quer. Quem não acorda para isso na faculdade, paga depois. E o preço é bem caro, é bem alto. Estar formado sem ter um rumo é bem mais difícil do que acordar para isso na faculdade e começar a se mexer, de verdade. Porque lá na frente, gente, o peso é muito maior. Tu se formar e perceber que tu não fez nada é desesperador. Eu sei porque eu vi acontecer com muitos colegas. E assim, gente, deixa eu falar uma coisa muito sincera. Das pessoas que entram na faculdade de Direito, digamos que entre 50, 40 pessoas numa turma, a gente conta nos dedos aqueles que realmente conseguem alcançar os seus objetivos. Aqueles que se encontram no direito, aqueles que encontram o que vão fazer, que se identificam, que, sabe, são realmente aquelas pessoas que conseguem cumprir com aquele propósito quando elas entraram na faculdade de Direito. A maioria dos estudantes não vai se encontrar no direito, a maioria dos estudantes não vai conseguir aquilo que desejava. Por culpa deles? Sim, também não só por uma culpa com dolo, né, com vontade, mas por que muitas vezes os alunos demoram para acordar e também não tem essa orientação que eles precisam ter para poder evoluir. Então, assim, não seja parte dessa estatística de alunos que não encontram o seu lugar no direito. O meu objetivo aqui é que tu acorde, que tu decida, que tu entenda o que tu pode fazer, que tu planeje e que tu coloque em execução, que tu te aprofunde, que tu busque saber, que tu coloque foco naquilo que vai te fazer crescer. Certo? Gente, acho que fui clara. Se ficarem dúvidas, vocês estão livres para mandar nas caixinhas de pergunta, para mandar mensagem no direct, mas a ideia central é: tu precisa impulsionar a tua carreira, tu precisa construir a tua carreira, tu precisa te construir como jurista durante a tua faculdade. Deixar para depois é jogar tua vida ao vento. Deixa a vida me levar e a gente nunca sabe o que vai acontecer. Não é fácil, o caminho ele vai ter vários espinhos, vários obstáculos, mas a gente não pode desistir. A gente vai ter que ser firme e a gente tem que buscar fazer sempre o nosso melhor. Um pouquinho por vez, é assim que a gente vai crescendo. Certo, gente? Um beijo, um abraço. Na próxima terça-feira a gente vai ter live de novo. A gente voltou agora com as lives de terça-feira para que tu te mantenha motivado, para que tu te mantenha com a tua mente focada naquilo que tu deseja. E eu espero te encontrar, então, 12:05 na terça-feira que vem. Um beijo, um abraço e até lá.